Bom dia. Hoje iremos introduzir sobre o assunto genética da preservação ou genética da conservação e vamos ver um pouquinho também sobre a aplicação desse nova área de conhecimento recente, no qual uniu a biologia da conservação e a genética da conservação. A genética da conservação ela é uma abordagem no estudo da biodiversidade que utiliza a análise genéticas e moleculares para elucidar aspectos relevantes da biologia das espécies para fins de manejo e conservação e também uma genética da conservação para um lado forense, ou seja, investigação de atitudes criminais relacionadas a espécies em extinção. A extinção a gente sabe que é um processo lento e natural e que a exploração excessiva do meio ambiente desencadeia uma aceleração desse processo de extinção das espécies também. A aplicação da biologia da conservação ela vai ser no diagnóstico e monitoramento de processo genético e ecológico associado à extinção de espécies. Ela também utiliza as ferramentas da biotecnologia para a preservação da biodiversidade. E quais seriam essas ferramentas, e para que elas servem? Essas ferramentas, elas permitem quantificar e avaliar a diversidade genética, a qual se caracteriza pelo conjunto de todas as variantes existentes no genoma de cada uma das espécies entre as espécies. A diversidade genética é uma das subdivisões da biodiversidade, que também se compõe da diversidade no nível de espécie e ecossistema. Ou seja, a diversidade genética ela é fundamental para a composição da biodiversidade também. Ou seja, a diversidade ela vem dessa variação da diversidade genética. E a genética da conservação ela é empregada atualmente em várias situações da conservação. Uma delas, a aplicação da genética da conservação em animais ou plantas inclui identificação genética e vítima dos tráficos de animais ou plantas silvestres, a coleta e a multiplicação de recursos genéticos com animais e a aplicação de técnicas de citogenética e a preservação de animais silvestres, discriminação de espécies ou subespécies ameaçadas de extinção também, elaboração de estratégias de manejo reprodutivo para evitar a endogamia e determinação do estado de conservação da espécie. Essas ferramentas biotecnológicas que a gente vem falando, elas são modernas, elas são contemporâneas, atuais e foram utilizadas recentemente na identificação de espécies de baleias, utilizando a carne. Pegou-se no mercado, contextualizando aqui no mercado coreano e japonês, o mercado de peixe ele é muito rico, e tem alguns peixes que estão no comércio ilegalmente. E a genética da conservação forense, ela age nesse lado também, de identificar aonde está ocorrendo esses crimes ambientais contra esses animais. Pegou-se, no caso aqui, desse fato, pegou a carne do animal, e fez comparações genéticas, e comprovou que o animal que estava sendo, a carne do animal que estava sendo vendida ali é do animal que está em extinção. Está aí mais um uso para a genética da conservação. Dentre outros vários campos da genética da conservação, podemos destacar a detecção dos efeitos do endocruzamento, ou seja, a depressão endogâmica, a perda da diversidade genética e, consequentemente, a capacidade de resposta às mudanças ambientais, porque a variabilidade genética ela vai acompanhada junto com as variantes ambientais. Então, se uma população de uma espécie ela está ali se relacionando entre esses indivíduos sem muita variabilidade genética, é bem provável que esse processo de extinção também possa ocorrer por não haver variação de espécies também. E dessa forma, a quantificação da diversidade genética nas populações pode contribuir bastante para o diagnóstico de monitoramento
e do impacto da fragmentação e degradação ambiental sobre espécies ameaçadas. Porque quando há essa fragmentação e essa degradação ambiental, as espécies elas ficam limitadas a alguns espaços e essa limitação acaba levando à endogamia, ou seja, o cruzamento entre parentes muito próximos dentro da espécie ali, né? E estudos de diversidade genética também podem ser empregados para quantificar graus de endogamia, né? Consanguinidade, né? O quão parente aqueles indivíduos são, né? O que leva um prejuízo para a variação de espécie e a variabilidade genética que é tão importante para a adaptação do animal, né? A clonagem também é algo, fundamental hoje, né, estudado pela genética da conservação, na qual pretende, né, trazer novos animais que já foram extintos ou replicar, ou clonar, né, melhor dizendo, animais que são ameaçados de extinção. E aí, nesse caso, devemos tomar cuidado, porque a clonagem ela pode levar à redução da consciência ambiental, ou seja, a clonagem ela pode ocorrer, o problema devido o que poderia reduzir a sociedade a preocupação com a preservação dos habitats, usando-se como desculpa, né, a possibilidade de que se vai clonar, se vai ter outro animal, se pode replicar esse animal, né, por que preservar o habitat dele, se podemos fazer em laboratório? É basicamente isso. E esse fato da genética da conservação, né, pode trazer esse pensamento aí nos seres humanos, o que é um problema, né? Outro problema diz respeito também sobre a clonagem, que é a pouca variação desses indivíduos, né? Porque eles são cópias idênticas, então não vai ter essa variabilidade genética. Então, com isso, a gente pode destacar alguns pontos aqui, e um deles é que a biotecnologia ela não irá impedir a extinção de espécies, mas se associadas a outros tipos de iniciativas de preservação de habitats naturais, né, e conservação também desses habitats, poderá retardar ou reduzir as consequências, né, causadas por ações antrópicas do ser humano. O potencial de uso desses produtos, né, do conhecimento, deve ser sim valorizado, mas com todo o cuidado, né, para agregar valor à nossa biodiversidade e não mantê-la em um padrão ou reduzi-la, né, a algumas espécies, né? E a degradação e extrativismo não pode ser um, um, uma desculpa, né, para estar fazendo isso, né? Já que temos essa ferramenta aí que está sendo cada vez mais estudada. Então a genética da conservação ela pode muito ajudar na conservação de animais e de espécies, né, arbóreas também, como muitos estudos apontam, mas devemos tomar cuidado com o uso consciente, né, da genética da conservação ou genética da preservação. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.